Bom dia, pessoal! Hoje é mais um dia de vlog Nerd Financeiro, onde eu explico as coisas sobre dinheiro, decisão, contabilidade, controladoria, finanças e economia. Hoje eu vou fazer uma rápida introdução à contabilidade de custos. Isso em duas partes. Primeiro eu vou falar a terminologia dos custos, depois eu vou dar uma visão geral do sistema de custos. Então, o que é a terminologia dos custos? É uma forma de classificar, nomear esse fato natural da vida de um patrimônio, que são os custos. Então, deixa eu falar aqui as terminologias que nós usamos. O que é um sacrifício? O sacrifício é quando eu dou algo a alguém sem esperar nada em troca. Quando eu dou algo a alguém sem eu ter um objetivo próprio, um objetivo pessoal, ou no caso de uma entidade contábil, um objetivo daquele patrimônio que vai ser atendido pelo fato de eu estar dando isso. Então o sacrifício é dar sem querer nada em troca. Agora, o que é uma troca? Uma troca é eu autointeressadamente pegar algo que é meu, dar a uma pessoa para que ela me dê algo. Isso é uma troca. Agora, sempre quando eu faço uma troca na contabilidade, está implícito que vai haver um consumo. Ou seja, eu dou dinheiro para alguém, a pessoa me dá algo em troca. Está implícito que essa coisa que a pessoa me deu vai ser consumida. O que é o consumo? É a perda do valor daquele bem, ou o desfazimento daquele bem, ou o bem vai sumir, vai deixar de existir ou vai deixar de ter valor. Então até agora eu falei três conceitos importantes: sacrifício, troca e consumo. Sacrifício é dar algo sem um objetivo pessoal em mente. Troca é dar algo com um objetivo pessoal em mente, com um intuito. E consumo é a perda de valor que acontece da troca, o sumiço do valor da troca. Até aí tudo bem. Essas são as bases para a gente entender os conceitos contábeis. Depois vem o gasto. O que é o gasto? O gasto é a visão de que toda troca tem um consumo. O gasto já é um conceito que importa para a contabilidade. Toda troca tem um consumo. Significando que tudo que eu compro, alguma hora vai ser consumido. Então, o gasto é o conceito fundamental da contabilidade de custos. Então, e como é que o gasto se expressa? O gasto se expressa em duas formas. O gasto se expressa, tem uma expressão social que é o desembolso. Sempre quando eu faço uma troca com alguém de um bem que eu quero e que vai ser consumido, eu tenho um gasto. E todo gasto exige de mim um desembolso. Eu tenho que dar algo para a pessoa em troca. Posso dar dinheiro, posso dar também um bem em troca, posso fazer uma permuta. Mas todo gasto exige um desembolso. Agora, o desembolso é interessante para a ciência das finanças. Não é interessante para a ciência da contabilidade, porque a ciência das finanças vê quanto dinheiro está entrando e saindo do meu caixa. Então é interessante para a ciência das finanças. Mas a ciência da contabilidade está mais preocupada na variação do meu patrimônio, no crescimento da riqueza ou na perda de riqueza. Então, o mero fato de eu desembolsar não significa que eu estou ganhando ou perdendo valor. Se eu compro algo, eu não estou empobrecendo porque eu compro algo. Eu simplesmente estou trocando dinheiro por esse algo, mas no total do meu patrimônio não muda. Eu tenho menos dinheiro no meu bolso, eu tenho menos dinheiro no meu caixa, mas não é correto falar que eu estou empobrecendo porque eu comprei um bem de igual valor ao dinheiro que eu desembolsei. Então, repetindo, sacrifício, troca, consumo, gasto, e todo gasto
tem um efeito financeiro que é um desembolso, né? Que é um efeito, vamos dizer assim, da minha relação com as pessoas da sociedade que eu estou trocando. Mas, e agora vem os conceitos contábeis, eu tenho que entender melhor como o meu patrimônio reage com gasto de outra forma também. Vamos lá. Toda vez que eu faço um gasto, toda vez que eu compro uma coisa, essa coisa se torna um investimento. O que é um investimento? É o fato da coisa existir no meu patrimônio. Enquanto a coisa existe no meu patrimônio, ela é um investimento, né? E essa coisa estando no meu patrimônio, ela vai ser usada, ela vai ser consumida de alguma forma. Dependendo da forma como ela é consumida, ela é um custo ou uma despesa, né? A coisa que estava no meu patrimônio, na forma de um investimento, é considerada um custo no momento em que ela é usada, ela é consumida para aquela minha atividade produtiva principal. Quando eu produzo algo com a coisa que eu comprei, essa coisa se torna um custo, vai ser considerado um custo. Já a despesa é diferente do custo. Significa o quê? Um bem do meu patrimônio foi consumido, mas não numa linha causal, numa causa e efeito direta com a minha atividade produtiva principal. Então, talvez esteja meio complicado para você, porque eu me foquei aqui em explicar abstratamente, né? Me foquei em simplesmente falar esses conceitos sem te dar nenhum exemplo, né? Mas eu vou te dar um exemplo agora, mas antes repetindo. Tem o sacrifício, troca, consumo, gasto, desembolso, investimento, custo, despesa, e eu tenho também a perda, que é quando um bem do meu patrimônio é consumido involuntariamente, de uma forma anormal, sem ajudar nada aquele meu propósito. Veja bem, a perda é diferente do sacrifício, porque o sacrifício eu voluntariamente joguei aquele bem para um uso que não me ajuda em nada, tá? Já a perda, involuntariamente, o meu bem foi consumido e não me ajudou em nada, né? Então são esses os conceitos: sacrifício, troca, consumo, gasto, desembolso, investimento, custo, despesa e perda. A terminologia dos custos é essa. Agora é claro que não ficou claro para a maioria de vocês, então eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui com uma maçã. Se eu estou andando na rua, eu tenho uma maçã na minha mão, eu vejo um mendigo e dou a maçã para o mendigo, isso é um sacrifício, porque eu estou me desfazendo de um bem meu e não estou ganhando nada em troca disso. Então, essa doação é um sacrifício, né? Se eu vou na feira e pego meu dinheiro e pago por uma maçã, o que está acontecendo? Está acontecendo uma troca, né? Eu estou trocando dinheiro por uma maçã, né? Dessa troca se espera que eu vá consumir a maçã, né? Então isso é um gasto, né? E tem o desembolso de dinheiro. No caso eu paguei à vista, eu poderia ter pago a maçã antes, eu poderia ter pago a maçã depois. Mas não é usual, quando você compra maçã, você ficar parcelando a maçã. Você geralmente desembolsa logo no ato da compra, da troca, né? Então, eu troco a maçã, eu vou consumir, né, a maçã, e houve um gasto. No momento que eu fui lá, comprei essa maçã, já existe o gasto com o seu desembolso predeterminado, né? Agora, no momento que eu troquei a maçã, que a maçã passou a fazer parte do meu patrimônio, ela é um investimento, tá? Eu não perdi valor quando eu comprei a maçã, eu simplesmente troquei o valor, permutei o valor. O que era um valor em dinheiro no meu plano de contas, agora é um valor em maçã, né? Eu também poderia trocar banana por maçã em vez de dinheiro, daria no mesmo. Se eu trocasse bananas por maçãs, eu não ficaria necessariamente mais pobre ou mais rico nessa situação. Eu teria simplesmente permutado
um tipo de bem pelo outro, né? Então, quando eu compro uma maçã, por mais que eu tenha um desembolso, a maçã é um investimento, né? Eu tenho um bem no meu patrimônio que é um investimento, né, da maçã. Beleza, agora eu tenho um investimento que é a maçã no meu patrimônio, né? E a grande sacada, a grande dificuldade dos custos, que eu vou explicar mais pra frente, por que existe todo esse sistema de custos, é entender como é que esse meu patrimônio, que é a maçã, vai ser consumido, né? Como é que esse investimento, que é a maçã, vai ser consumido, né? Essa é o grande enigma que gera todo o sistema de custos, né? A maçã pode, por exemplo, ser consumida como uma perda, né? Vamos dizer, eu deixo ela na geladeira há muito tempo, quando eu olho ela está estragada, né? Então foi uma perda essa maçã, né? Não me ajudou em nada para os meus objetivos e involuntariamente ela se deteriorou, vamos dizer assim. Eu acho que esse não é nem um bom exemplo para uma perda. Um bom exemplo para uma perda seria se eu abrisse a maçã e de repente descobrisse que ela está inutilizada, não posso usar a maçã. Então esse é um bom exemplo de uma perda. Como é que a maçã seria um custo? A maçã seria um custo se eu pegasse essa maçã, fizesse uma torta de maçã e vendesse a torta para alguém, né? Porque nesse caso a maçã entrou na minha cadeia produtiva principal, né, e adentrou no meu produto. Então ela está no meu produto. Na hora que o meu produto é vendido e que eu recebo, que eu considero que eu tenho a receita desse produto, a maçã vai estar lá como um custo, que ela foi consumida, ela saiu do meu patrimônio pela via da minha cadeia produtiva, né? Enquanto aquela que estava inutilizada saiu do meu patrimônio pela via da perda, né? Ela está inútil, né? E tem a despesa. A despesa seria usar essa maçã de alguma forma que não fosse diretamente na minha cadeia produtiva, mas que me ajudasse de outra forma. Por exemplo, talvez se eu comesse a maçã fosse considerado uma despesa, né? Ou talvez se eu usasse a maçã como enfeite. Eu tenho uma vendinha, né, onde eu faço torta de maçã e eu tenho as maçãs que eu uso na torta de maçã e essas são custos. E agora eu tenho outra maçã que eu uso simplesmente para decorar. Eu acho que isso chama a atenção dos clientes. Eu boto as maçãs mais vermelhas para decorar a minha vendinha. Essas maçãs vão ser gastas com o tempo, né? Elas não vão durar eternamente. E quando elas vão ser consumidas e elas vão ser uma despesa, né? Porque elas não estavam diretamente no produto, né? E assim, todo o enigma da contabilidade de custos, do sistema de custos, é descobrir quando que houve esse tal desse consumo e para qual produto meu foi o consumo ou se não foi para produto nenhum. Esse é o grande enigma. Porque assim, eu estou dando o exemplo de uma maçã, mas uma empresa é um agregado de movimento, de coisas causando outras coisas, de causas e efeitos. É como se fosse uma sinuca gigantesca, com pessoas dando opiniões contraditórias para você no meio desse caminho. Então a empresa é um conjunto causal, é um sistema muito complexo. Você tem que simplificar. E nisso que ele é complexo, nem sempre você consegue entender como o seu patrimônio está sendo consumido. E isso que gera todo esse interesse e essa dificuldade de entender o sistema de custos, né? Olha só o que eu posso fazer ainda com a maçã. Pensa só, vamos dizer que eu deixei a maçã na geladeira, tá? E que a maçã está envelhecendo enquanto ela está na geladeira. Aí vão vir os caras que vão me falar que enquanto ela está envelhecendo na geladeira, eu tenho que depreciar essa maçã, né? Eu tenho que, vamos dizer que a maçã custou R$3, né? Eu tenho que ao longo do tempo tirando 10 centavos de 10 centavos da maçã porque ela está envelhecendo na minha geladeira, tá? Então essa maçã tem um valor quando ela entra na minha geladeira e outro valor quando ela sai, vamos dizer, depois de um tempo. Vai ter o cara que vai me falar que cada mordida que eu dou na maçã eu tenho que registrar de alguma forma que são 20 centavos a menos,
né? Aí vai vir o cara que vai me falar, não, porque tem mordidas maiores e mordidas menores. Então, algumas mordidas são 50 centavos a menos do seu patrimônio e outras mordidas são apenas 10 centavos a menos do seu patrimônio. E tem o cara que vai me falar que eu devo deixar a maçã na geladeira, que enquanto o tempo passa, ele vai sempre tirar igualmente 10 centavos dessa maçã até ela chegar ao valor residual dela, que é quando eu só tenho as sementes e que eu não tenho mais nada para fazer com aquela maçã. A única coisa que eu posso fazer para ela é vender para uma plantação de maçãs, vender as sementes. Aí o cara vai me falar, você comprou a maçã a R$3, você pode vender as sementes dela quando ela envelhecer a 30 centavos, né? E nesse período de tempo, que são 2 semanas, que é quando a maçã envelhece, todo dia, né? São 14 dias, você tem que retirar da maçã 10 centavos de valor. Então a coisa começa a ficar muito complicada, entendeu? Existem critérios e critérios e formas e formas de raciocinar esse problema do consumo do patrimônio, o patrimônio que está se esvaindo, né? Existem formas e formas e critérios e vários modelos para você entender, interpretar e quantificar esse consumo. E assim, tem vários deles e não tem um mais certo. O mais certo é você chegar a um entendimento melhor. Eu sei que ainda não ficou claro, mas vamos chegar ao ponto final aqui, vamos chegar à segunda parte desse programa. Na primeira parte desse programa eu falei quais são as terminologias da contabilidade de custos, né, os conceitos de custo, que são sacrifício, troca, consumo, gasto, desembolso, investimento, perda, custo, despesa, né? E a depreciação vai ser uma forma de despesa, uma forma de custo, né? Agora você sabe que existem todas essas formas de entender como o seu patrimônio está se esvaindo, e agora que você lembra que a empresa é um todo complexo, um sistema complexo de causa e efeito, né, fica claro por que existe uma ciência chamada contabilidade de custos, que é uma ciência ancilar, auxiliar da contabilidade financeira, que é a contabilidade principal que você conhece, né? Então vamos lá, você basicamente conhece a contabilidade financeira, tá? A contabilidade financeira existe por um motivo, ela é criada a partir de outra coisa que seria a filosofia, ou vamos dizer assim, os princípios da contabilidade, né? Geralmente quem começa aprendendo contabilidade, começa aprendendo aqueles 3 demonstrativos da contabilidade financeira, né? Aprende eles como uma técnica, aprende o demonstrativo de resultado, o balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixa. Mal sabe essa pessoa que esses demonstrativos existem, que essa técnica existe, porque antes dele existe uma coisa chamada os princípios contábeis. E esse deve ser o meu assunto do meu próximo vídeo, que eu estou cada vez mais vendo a importância dos princípios contábeis. E a partir dos princípios contábeis, você chega naqueles modelos razoavelmente conhecidos, que são os demonstrativos financeiros. Essa é a contabilidade financeira, né? Agora, além desse sistema, desses formulários que você conhece, desses modelos que você conhece, tem um outro sistema em paralelo, um sistema complementar, que é a contabilidade de custos, né? A contabilidade de custos tem certos inputs que vêm da escrituração contábil normal, daquela escrituração da escola italiana, né? E ela vai trabalhar esses inputs, essas informações, e no final, depois que ela trabalhar isso, ela vai ter um output. A contabilidade de custos recebe informações da contabilidade financeira e devolve informações enriquecendo a contabilidade financeira. Que informações ela devolve? Ela devolve informações sobre os estoques, né? Como avaliar os estoques, qual é o valor atual dos estoques. Ela devolve informações sobre os custos do período, né? Do demonstrativo de resultados, e ela ajuda a avaliar se a performance da empresa nos custos está sendo boa, né? Agora, como é que ela faz esse trabalho, né? Esse sistema paralelo que você não vê,
né? Você vê os demonstrativos financeiros, você não vê os modelos da contabilidade de custos. Você só vê o resultado final, o resultado sintético. Mas também a contabilidade de custos tem 3 modelos, né? Tem 3 modelos que você não vê. Tá? É o primeiro passo, grande passo da contabilidade de custos, que é essa tentativa de aferir com acurácia, com precisão, como se deu o consumo do seu patrimônio. O primeiro passo é você identificar os custos. Tá? Eu não vou explicar isso a fundo, eu só vou explicar por alto quais são os modos de identificar. Tem 2 formas de identificar, que também se chama de acumular o consumo, os custos. Tá? Essas formas se chamam de custeio por ordem e custeio por processo. Custeio por ordem e custeio por processo são basicamente 2 formas de você, vivendo o seu patrimônio, trabalhando cotidianamente, tomar ciência dos custos que você está tendo. Tá? Basicamente isso. A partir desse ponto que você recebe essas informações, você tem essas informações quais são os custos depois de identificados, eles são sistematizados. É como se houvessem planos de conta especiais para os custos e os custos fossem jogados, né, lançados nesses planos de contas. Né? E essa sistematização dos custos em planos de contas diferentes, né, que segue também a ideia de partida dobrada, é a grande complexidade da contabilidade de custos. Né? O custeio por processo, o custeio por ordem, a identificação dos custos não é algo tão difícil. A contabilidade de custos se torna mais complicada quando você tem que sistematizar essas informações, botar elas de uma forma que depois vão te ajudar a tomar decisões, né, e que vão te ajudar a enriquecer o balanço e o demonstrativo de resultado. Então existem basicamente 4 formas de sistematização dos custos. O custeio por absorção, que é o método padrão, né, tradicional da contabilidade, de entender os custos e interpretar os custos. Tem o custeio variável, que é o melhor método para tomar decisões gerenciais, né, o melhor método para quem está dentro da empresa tomar boas decisões administrativas, né, uma forma de interpretar os custos que ajuda muito na tomada de decisão. Né. E depois vem 2 outras formas de interpretar o custo auxiliares, que são o custeio ABC, né, que é muito complexo aqui para eu explicar, e o custeio segundo a contabilidade dos ganhos, que é o lado contábil da teoria das restrições. Então, eu não vou explicar esses 2 agora, são assim, facilitam muito a vida, mas explicar eles para quem não conhece, para quem é leigo, é meio complicado. Né? Então, existem 2 formas de identificar os custos, que é o custeio por ordem e por processo, e basicamente 4 formas interessantes de sistematizar, de interpretar esses custos, que são o custeio por absorção, o custeio variável, o ABC e o custeio da contabilidade de ganhos, que é da teoria das restrições. Esses 4 sistemas podem funcionar ao mesmo tempo. Você pode fazer eles funcionar no seu software, todos ao mesmo tempo, e depois eles vão ser conciliáveis, eles vão ser compatibilizados, podem ser compatibilizados. Né? Só que cada um tem uma função diferente, cada um é mais trabalhoso ou menos trabalhoso. Né? O custeio variável é o menos trabalhoso e é o que dá as informações mais interessantes inicialmente. Né? Beleza. Então, depois de identificar e sistematizar os custos, você tem mais um trabalho para fazer sobre os custos, que é avaliar os custos, julgar os custos, que é saber se você planejou custos, né? Você planeja custos, você prevê o futuro, quanto que vão gastar as coisas. E se você conseguiu realizar isso a contento, se você conseguiu salvar dinheiro em custos, se você conseguiu enxugar os custos, vamos dizer assim. E essa avaliação dos custos se faz por uma coisa chamada custeio padrão, né? Que é basicamente os custos que você
previu no passado, você compara eles com os custos realizados e dessa variação, dessa diferença entre o previsto e o realizado, você conclui se você geriu bem os custos, se a sua empresa, né, ou o pessoal da fábrica soube trabalhar os custos, né? Então, falei para vocês a terminologia da contabilidade de custos e expliquei o sistema que representa a contabilidade de custos, que é um sistema que identifica, sistematiza e avalia custos, e que nisso, ao fazer isso, ele pega informações da contabilidade financeira e devolve essas informações para a contabilidade financeira, enriquecendo o entendimento dos estoques no balanço patrimonial, melhorando o entendimento dos gastos, né, dos custos e despesas no demonstrativo de resultado, né? E daí você começa a entender melhor os seus produtos, quais produtos estão te ajudando, quais produtos estão te atrapalhando e etc. Então eu acho que isso é uma boa visão geral da contabilidade de custos, é uma boa introdução. Você, por óbvio, de ouvir isso que eu te disse, não sabe fazer nada. Você não vai agora aprender a custear, a trabalhar o custo, a interpretar simplesmente desse vídeo que eu te dei. Mas você, ouvindo esse vídeo, vai conseguir buscar as fontes, os livros, e vai entender com mais facilidade. Porque o que eu te falei aqui é a espinha dorsal da contabilidade de custos, né? Então você não sabe aplicar, mas você sabe se encontrar nessa teoria que aparentemente é tão complicada, que é um pouquinho demoradinha para aprender, mas depois que você aprende tanto aquilo que é útil para a tomada de decisão, como aquilo que parece que é inútil para a tomada de decisão, mas é útil para entendimento do patrimônio, uma vez que você conhece a contabilidade de custos, você realmente tem um entendimento muito mais avançado do seu patrimônio, de como ele flui, e você evita raciocinar de forma errada sobre custos. Que as pessoas vivendo tomam decisões irracionais e confusas, né? Porque não tem conceitos claros de custo. As pessoas tomam decisões econômicas irracionais e confusas e perplexas porque não entendem vários conceitos contábeis, mas os custos são mais um deles. Então é bom você entender a fundo os custos, que isso vai evitar que você tome decisões baseadas numa teoria que você tem na sua mente, inventada por você mesmo, que é toda errada, toda furada, né? Então, isso é a introdução à contabilidade de custos. Terminologia de custos, né? Falei de sacrifício, troca, consumo, gasto, desembolso, investimento, custo, despesa, perda e depreciação. Essa é um pouco da terminologia. Depois tem a terminologia que eu já ia me esquecendo de falar, que são os custos diretos e os indiretos, os fixos e os variáveis. Custos diretos são aqueles que você consegue, por um processo muito fácil de observação, notar que eles vão para determinados produtos. E custos indiretos são aqueles que você não sabe a qual produto eles estão relacionados. Algum produto gerou a necessidade de você fazer esse custo, mas você não sabe qual é, né? E os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com um dado driver, né? Com uma dada informação. Geralmente são os custos que variam de acordo com a quantidade vendida, né? E os fixos, eles também variam, só que eles não variam de acordo com a quantidade vendida, né? Então existem custos e despesas fixos, custos e despesas variáveis, né? Tem custos e despesas que variam de acordo com o volume de produção e custos e despesas que não variam de acordo com o volume de produção. E outra forma de ver a coisa geralmente os custos variáveis são diretos e os custos fixos são indiretos, né? Geralmente, tem exceções, né? Mas geralmente os custos variáveis são diretos, os custos fixos são indiretos. E dessa forma de trabalhar os custos fixos e variáveis é que vão surgir as diferentes formas de interpretar os custos e tal, os diferentes sistemas.
Então essa é a terminologia. Depois da terminologia, como eu disse, você está mais pronto para entender o que é a contabilidade de custos, que é uma técnica e um modelo, né, de identificação, sistematização e avaliação dos custos. Identificação como? Por custeio por ordem e custeio por processo. Sistematização como? Custeio variável, custeio por absorção, custeio ABC e contabilidade de ganhos, né? E interpretação dos custos, no sentido de avaliação, julgamento dos custos, se eles foram bons ou ruins, né? Da variação dos custos entre o previsto e o real, que é o custeio padrão. E a partir disso você tem mais informações para enriquecer as suas decisões, né? Que é o foco da contabilidade gerencial, e para enriquecer o seu entendimento do seu patrimônio, que é o foco da contabilidade financeira. Então, pessoal, por hoje é só. Acho que isso é suficiente. Qualquer dúvida, coloquem aí, mas o intuito desse programa não é vocês saírem daqui sabendo aplicar isso, é vocês saírem daqui sabendo se encontrar nessa teoria, né? Então é isso. Eu proponho agora que você subscreva ao canal, né? Subscreva ao canal, assista os meus outros vídeos, divulgue para os seus amigos e curta a página Nerd Financeiro no Facebook, né? Quanto mais pessoas, melhor, né? E é isso aí. Até a próxima, pessoal.